Eles esperam que você reaja. Eles esperam que você se explique. Que se justifique. Que saia em defesa do seu nome. Que mande uma mensagem às 3 da madrugada, dizendo tudo o que você segurou durante semanas. Eles montaram o cenário exatamente para isso. Eles puseram as palavras no lugar certo. Deixaram os rumores circularem. Esperaram você chegar até os seus limites para que, no momento em que você abrisse a boca, parecesse que o problema era você. Mas você não vai reagir. Você chegou até esta mensagem hoje, neste exato momento, porque alguma coisa dentro de você já sabe que o silêncio que você carrega não é fraqueza. É uma arma que poucos sabem usar. E você está prestes a entender por que Deus pediu que você ficasse quieto. Você não chegou aqui por acaso. Eu preciso que você entenda isso antes de continuar. Não foi o algoritmo. Não foi distração. Foi algo maior do que qualquer coincidência que colocou esta palavra na sua frente hoje. E se você está ouvindo isto, enquanto o seu coração ainda está machucado, enquanto o nome de alguém ainda pesa no seu pensamento, enquanto você está tentando entender por que Deus ainda não agiu, então esta mensagem é para você. Especialmente para você. Você tem sentido um aperto no peito que não tem explicação racional. Talvez você acorde de madrugada sem saber por quê. Talvez exista um cansaço que não passa com sono. Uma inquietação que não passa com oração curta. Uma sensação de que algo está para mudar. Mas você não consegue ver de onde a mudança vai vir. Ou, talvez o contrário. Uma calma estranha que você mesmo não entende. Como se uma parte de você já soubesse que está tudo sob controle, mesmo quando os fatos parecem dizer o oposto. Esses sinais não são aleatórios. Eles são a linguagem do Espírito, preparando o seu espírito para o que está prestes a acontecer. Não ignore isso. Isso é confirmação, não coincidência. Antes de avançarmos juntos nesta mensagem, preciso ser honesto com você sobre o que este ensino é e o que ele não é. Esta não é a voz literal de Deus saindo da minha boca. Este é um ensino de estilo profético, ancorado em princípios bíblicos reais, em verdades que a Escritura já revelou e que o tempo tem comprovado. É um aviso, é um convite, e é uma palavra que, se você levar a sério, pode mudar o curso do que está acontecendo na sua vida agora. Não pule nada. Não avance o áudio. Tudo o que você precisa ouvir está aqui. E está na ordem certa. Antes de continuar, quero que você faça uma coisa simples. Respire fundo. Agora, deixe o ar entrar devagar e sair mais devagar ainda. E declare em voz baixa. Só para você ouvir. Eu confio no tempo de Deus. Eu confio no tempo de Deus. Se você está de acordo com esta palavra, escreva nos comentários o número 777. Não é superstição. É um sinal de que você recebeu esta mensagem e de que você está aqui de propósito. Curta este vídeo agora, se ainda não curtiu. Se inscreva no canal, se você ainda não faz parte desta comunidade. E compartilhe com alguém que você sabe que está no meio de uma batalha parecida com a sua. Às vezes, a palavra certa chega pela mão de alguém que se importou o suficiente para encaminhar. Agora vamos entrar fundo neste ensino. Porque nos próximos minutos, você vai entender algo que muda tudo, porque o silêncio estratégico não é omissão. É o movimento mais poderoso que uma pessoa pode fazer quando Deus está trabalhando nos bastidores. Existe uma cena que você talvez conheça de perto. Alguém fez algo contra você. Pode ter sido uma traição, uma mentira espalhada no trabalho, uma acusação feita nas costas, um comportamento que destruiu algo que você construiu com cuidado.
E a pressão que você sente por dentro é enorme. A mente acelera. Você compõe respostas. Você revisa o que vai dizer. Você imagina a conversa. Você ensaia, e existe uma parte de você que sente que, se você não falar, as pessoas vão achar que é verdade, que o silêncio equivale à culpa, que ficar quieto é admitir. Mas eu preciso te dizer o que a neurociência já descobriu e o que as escrituras já ensinavam milênios antes. Quando você reage emocionalmente a uma acusação ou a uma provocação, você não está apenas respondendo, você está entregando ao outro o controle da narrativa. O sistema nervoso humano, quando percebe ameaça social, ativa a mesma resposta que ativa diante de perigo físico. O cérebro entra em modo de luta ou fuga. E em modo de luta ou fuga, a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio estratégico, pela empatia, pela eloquência, pela sabedoria de longo prazo. Essa parte fica literalmente menos ativa. Você reage com a parte mais primitiva de você. E é exatamente essa versão de você que o seu adversário quer ver em público. A reação emocional é o combustível que eles precisam. É por isso que eles provocam. É por isso que deixam um recado indireto onde você vai ver. É por isso que falam para alguém que eles sabem que vai te contar. Não porque têm coragem de te enfrentar de frente, mas porque sabem que se você explodir, se você for atrás, se você se defender com raiva, você vai parecer o vilão da história. Eles calcularam isso. E a única forma de vencer essa jogada é não jogar o jogo deles, como está escrito no livro dos Provérbios. Capítulo 26. Versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que não te pareças também a ele. Isso não é covardia. Isso é inteligência espiritual. Isso é estratégia divina. Existe uma diferença enorme entre o silêncio do medo e o silêncio do posicionamento. O silêncio do medo fica na defensiva. Se contrai. Espera ser descoberto. O silêncio do posicionamento se expande. Respira. Observa. Um vem do pavor. O outro vem da certeza de que Deus já está se movendo. E que a sua tarefa não é correr à frente do que ele está fazendo. Pense na vida de José. No livro do Gênesis. Um jovem que teve um sonho genuíno de Deus e que foi vendido pelos próprios irmãos por inveja. Jogado em uma cisterna. Comprado como escravo. Acusado falsamente por uma mulher cujo desejo ele rejeitou. Preso sem julgamento justo. E em cada uma dessas etapas, não existe um registro de José construindo defesas, divulgando a sua versão, tentando convencer alguém de que era inocente. Ele ficou quieto, não porque era passivo, mas porque havia algo em José que entendia que a defesa da sua causa não era trabalho dele, era trabalho de Deus. E chegou o dia em que o faraó teve um sonho que ninguém no Egito conseguia interpretar. E alguém se lembrou de José. E em 24 horas, José saiu da prisão e foi posto como governador de todo o Egito, segundo ao faraó, com poder sobre a vida de milhões de pessoas. E os mesmos irmãos que o venderam vieram se prostrar diante dele pedindo comida. Não porque José se vingou. Não porque José foi atrás deles. Não porque José abriu a boca e expôs o que eles fizeram, mas porque Deus girou o enredo. Isso é o que eu preciso que você entenda. Deus não precisa da sua reação para trabalhar. Ele precisa da sua obediência, da sua postura, da sua paz. A sua reviravolta não começa quando você finalmente encontra as palavras certas para dizer. Ela começa
Quando você confia que Deus fala por você, de formas que a sua boca nunca seria capaz de articular, fique comigo. Porque nos próximos minutos, eu vou mostrar como o silêncio age em 3 frentes ao mesmo tempo. E por que ele é mais eficiente do que qualquer resposta que você poderia dar. A primeira frente é a frente da percepção. Quando uma pessoa que foi atacada, difamada ou provocada escolhe não reagir, acontece algo contraintuitivo na percepção de quem está ao redor. As pessoas que observavam, esperando a sua reação, começam a reanalisar o que viram. Porque existe uma lógica popular que diz: quem é culpado se defende. Quem é inocente, explode. Mas existe uma verdade mais profunda que as pessoas sentem intuitivamente. Quem está seguro não precisa provar nada. Quando você fica quieto, com integridade, com presença, com paz visível, as pessoas ao redor começam a perceber que a narrativa que estavam ouvindo não bate com a pessoa que estão vendo. O seu silêncio faz mais pela sua reputação do que 100 respostas bem elaboradas. A segunda frente é a frente espiritual. Existe uma realidade que o apóstolo Paulo descreve com precisão cirúrgica na carta aos Efésios. Capítulo 6. Versículo 12. Ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que a pessoa na sua frente, por mais que esteja se comportando de forma destrutiva, não é o inimigo de verdade. Ela pode ser um instrumento, consciente ou inconsciente, de algo muito maior. E se você travar uma batalha na dimensão errada, no campo das palavras, das redes sociais, das conversas de grupo, você vai gastar energia em uma guerra que não é a guerra real. A guerra real acontece em oração. Acontece no espírito. Acontece no seu posicionamento diante de Deus. É lá. O silêncio com oração é uma arma que o inimigo não tem resposta. A terceira frente é a frente interna. Existe um custo altíssimo que ninguém conta sobre o ciclo de defesa e reação. Cada vez que você revisita o que aconteceu, cada vez que você formula uma resposta na sua cabeça, cada vez que você checa se a pessoa comentou algo, cada vez que você imagina o confronto, você gasta energia emocional, neural e espiritual. Você se mantém preso ao acontecimento como se o acontecimento ainda estivesse se passando agora. E enquanto você estiver preso lá, você não está disponível para o que Deus quer construir aqui, no presente, na nova temporada, que está tentando se abrir para a sua vida. O escritor C.S. Lewis disse em uma de suas obras que o perdão não significa fingir que a ferida não existiu. Significa soltar a dívida para que você não precise mais carregá-la. E eu acrescento, o silêncio estratégico não significa fingir que o ataque não aconteceu. Significa recusar-se a deixar que o ataque defina o próximo capítulo da sua vida. Porque o próximo capítulo não foi escrito por quem te atacou. Foi escrito antes que o mundo fosse formado. E está nas mãos do único que sabe o fim desde o princípio. Quero que você faça uma pausa agora. Só por 1 segundo. Pense no nome daquela pessoa, daquela situação, daquele lugar que tem ocupado mais espaço na sua cabeça do que merece. Agora me diga, vale a pena deixar que isso continue consumindo a sua paz? Escreva nos comentários a palavra livre se você decidiu agora que vai parar de nutrir essa batalha com a sua energia e entregar a defesa do seu caso para Deus. Liva. Escreva agora. Vamos avançar.
Porque existe uma coisa que acontece quando você para de reagir e começa a observar. E é assustador de uma forma boa. Quando você sai do modo de reação e entra no modo de observação, você começa a ver coisas que antes eram invisíveis. Você começa a perceber os padrões. Começa a ver quem falou o quê, para quem. Começa a entender a geometria da situação. Quem se beneficia da sua destruição? Quem fica em silêncio quando deveria falar? Quem aparece como neutro, mas alimenta o conflito por baixo? Você começa a ver o que estava oculto. E não porque você se tornou suspeito ou paranoico, mas porque você removeu o ruído da sua própria reação e agora consegue ouvir o que estava sempre lá. E então, algo acontece. Uma testemunha surge de onde você menos esperava. Pode ser alguém que estava naquela sala quando disseram o que disseram sobre você. Pode ser uma conversa capturada por acidente. Pode ser que a pessoa que fez a acusação comece a se contradizer. Porque mentira tem custo de manutenção muito alto e, eventualmente, o peso dela colapse a estrutura. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. O que é feito no escuro? Como prometeu Jesus no Evangelho de Lucas. Capítulo 12. Versículo 2. Virá a luz. Não porque você correu atrás da luz, mas porque a luz tem sua própria agenda. Existe uma cena que eu quero que você visualize. Uma reunião a portas fechadas. Pessoas que pensam que você não sabe o que está sendo dito. Um plano sendo articulado. Palavras sendo escolhidas com cuidado para que, quando chegarem até você, pareçam inocentes. E enquanto isso acontece, existe uma câmera que eles não veem. Não é câmera de segurança. É o olho de Deus. E cada palavra dita nas trevas foi registrada. Cada intenção oculta foi nomeada. E o juiz que vai julgar essa causa não tem preço e não tem favoritismo. Como está no livro de Hebreus? Capítulo 4. Versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nuas e descobertas. Isso inclui o que foi feito contra você. E isso inclui a sua resposta. E é por isso que a sua resposta importa tanto. Porque Deus está vendo você também. E a postura que você mantém no meio da provação diz mais sobre quem você é do que qualquer coisa que você poderia publicar nas redes sociais. Existe um princípio de psicologia que se chama reforço da narrativa adversarial. Quando dois lados entram em conflito aberto, o público ao redor tende a dividir os lados em iguais. Mas quando um lado fica quieto e o outro continua atacando, o público ao redor começa naturalmente a questionar o lado que continua. Porque o comportamento de ataque sustentado, sem resposta, começa a revelar a motivação real por trás dele. E as pessoas, mesmo sem saber explicar, sentem quando alguém está sendo injusto. Você não precisa convencê-las. O comportamento da outra parte vai fazer isso por você, se você tiver paciência suficiente para esperar. Você está no meio de um momento que parece interminável. Eu sei disso. Parece que as semanas passam e nada muda. Parece que a justiça está atrasada. Parece que as pessoas certas nunca souberam da sua versão, e você se pergunta: até quando? Até quando eu fico quieto? Até quando eu espero? Até quando Deus vai agir? E eu preciso te dizer uma verdade que vai doer um pouco antes de curar. O tempo de Deus não é tardança. É precisão. Cada dia que você passa em silêncio, com integridade, você está sendo testado em uma coisa específica. Você confia em mim mais do que confia no seu próprio braço. Você acredita que eu posso fazer por você o que você não consegue fazer por si mesmo. Como está escrito na carta de Paulo aos Romanos.
Capítulo 12. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei. Diz o Senhor: pertence a Deus, não a você. E quando você tenta tomar de volta o que pertence a Deus, você não está acelerando a justiça. Você está atravancando a operação dela. E agora, chegamos a algo que a maioria das mensagens sobre silêncio não fala. O silêncio não é um estado passivo. É um estado ativo. Existe uma diferença entre ficar quieto por resignação e ficar quieto por fé. O silêncio por resignação diz: de nada vai adiantar falar. Ninguém vai me ouvir de qualquer jeito. O silêncio por fé diz: eu não preciso falar, porque aquele que fala pelos rios e controla os ventos já tomou o meu caso. Esses dois silêncios parecem iguais por fora, mas por dentro são universos diferentes. E o que determina qual dos dois você está vivendo é o que acontece no seu espírito quando você fecha a boca. Se quando você fica quieto, você sente angústia, ressentimento acumulando, um peso de injustiça que cresce a cada dia, você não está em silêncio de fé. Você está em silêncio de repressão. E repressão não cura. Ela fermenta. E o que fermenta dentro explode eventualmente do jeito mais inconveniente possível. O silêncio de fé tem oração por baixo. Tem entrega real. Tem um momento em que você vai até um lugar quieto e diz em voz alta: Senhor, este caso é seu. Esta pessoa é sua. Esta situação está nas suas mãos. Eu solto a minha necessidade de ver o desfecho agora. Eu confio que você está trabalhando mesmo quando eu não vejo. E eu me recuso a gastar a energia que você me deu em cultivar raiva. Eu escolho a paz, que transcende o entendimento, como minha postura de guerra, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Capítulo 4. Versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz, que excede o entendimento, isso significa que quando as pessoas ao redor olharem para a sua situação e não conseguirem entender como você ainda está de pé, como você ainda está sorrindo, como você ainda tem força, você não vai precisar explicar. A paz explica por você. Vamos falar agora sobre o protocolo prático. Porque fé sem ação é incompleta. E eu quero te dar ferramentas concretas para os próximos 7 dias. Nos próximos 7 dias, você vai praticar o silêncio estratégico de forma intencional. Não é suprimir o que sente. É escolher onde e como você coloca a sua energia. No primeiro dia, você vai fazer um inventário honesto. Pegue um papel ou abra o bloco de notas do seu telefone e escreva os nomes, situações e conversas que têm roubado sua paz, não para relembrar com raiva, para nomear o que você está entregando a Deus. Depois de escrever, declare em voz alta: Senhor, estes nomes e estas situações eu coloco nas tuas mãos. Não são mais minha responsabilidade defender ou resolver. São seus. No segundo dia, você vai praticar o silêncio físico por 30 minutos. Sem música. Sem tela. Sem podcast. Sem conversa. Só você e o que vier à sua mente. Não force nada. Não afaste nada. Apenas observe o que aparece. Muitas vezes, é nesse silêncio
que Deus fala mais claro do que em qualquer pregação. No terceiro dia, você vai identificar uma situação onde normalmente você reagiria e vai escolher conscientemente não reagir. Pode ser uma mensagem que você vai receber e não vai responder ainda. Pode ser uma provocação indireta que você vai deixar passar. Antes de dormir, escreva como se sentiu. O desconforto que você vai sentir é o músculo da fé sendo treinado. No quarto dia, você vai fazer uma declaração de manhã e uma de noite. De manhã, antes de sair da cama, diga ao Senhor: briga por mim enquanto eu permaneço em silêncio. A minha paz é o meu testemunho. A minha serenidade é a minha resposta. À noite, antes de dormir, diga: eu confio que enquanto eu dormia, Deus trabalhou. O que precisa ser revelado, será revelado. O que precisa ser restaurado, será restaurado. Em nome de Jesus. No quinto dia, você vai escrever uma carta que nunca vai enviar. Escreva tudo o que você queria dizer para aquela pessoa, para aquela situação, sem censurar nada. Deixe sair. Depois de terminar, você vai queimar, rasgar ou deletar essa carta. Esse ato é simbólico e poderoso. Você expressou. Você liberou. E você entregou. Você não precisa mais carregar. No sexto dia, você vai fazer algo de bem por alguém que não tem nada a ver com o seu conflito. Pode ser um elogio genuíno, um gesto de ajuda, uma mensagem de encorajamento. Quando você coloca energia construtiva no mundo externo, você quebra o ciclo de fixação interna que o conflito cria. E além disso, o que você semeia é o que você colhe. Semeie bondade hoje, mesmo sem saber de onde ela vai voltar. No sétimo dia, você vai celebrar antes de ver o resultado. Esse é o passo mais difícil e o mais poderoso. Você vai agradecer a Deus pela vitória que ainda não chegou com os seus olhos físicos, mas que você declara como certa no espírito. Coloque uma música de louvor. Dance se você tiver vontade. Chore de gratidão. O agradecimento antecipado é o ato de fé mais alto que um ser humano pode realizar. É o que Abraão fez quando contou as estrelas antes de ter o filho. É o que Josafá fez quando colocou os louvores na frente do exército antes de ver o inimigo cair. Você não está esperando passivamente. Você está avançando em fé. E agora quero fazer uma pausa e orar por você. Porque tudo o que foi dito até aqui é ensino. Mas o que precisa acontecer agora é encontro. Pai, eu venho diante do Senhor, agora em nome de Jesus, com a pessoa que chegou até este momento desta mensagem. Eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe. Eu não sei exatamente o que ela está enfrentando, mas o Senhor vê cada detalhe. Eu peço, Senhor, que o Senhor toque o coração dela agora com uma paz que ela não consegue explicar. Que qualquer angústia acumulada, qualquer ressentimento represado, qualquer ferida não curada, seja tocada pela sua mão neste momento. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para ver o que está invisível, os anjos posicionados ao redor dela. O trabalho que o Senhor está fazendo nos bastidores. A testemunha que vai surgir. A porta que está prestes a abrir. Abençoa a sua mente para que ela seja renovada e não mais moldada pelo peso do que aconteceu. Abençoa o seu corpo e que o sono dela seja restaurador. Que o cansaço, que não tem explicação, seja substituído por vigor. Abençoa o seu lar. Que seja um lugar de paz, não de tensão. Abençoa o seu trabalho, a sua chamada, o lugar onde ela coloca as mãos. Que prospere.
Abençoa os seus relacionamentos. Que as pessoas certas permaneçam e as pessoas que vieram para destruir sejam movidas de forma suave, mas definitiva. E eu declaro sobre a vida dela que o que foi tentado contra ela se tornará combustível para a próxima etapa, que a injustiça será revertida, que a história vai ser contada de um ângulo diferente do que o inimigo planejou, que ela vai olhar para trás daqui a algum tempo e ver que o silêncio que ela manteve foi a semente da maior virada de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Há uma lição que esta história ensina, e ela é mais simples do que parece. A integridade que ninguém vê nunca é perdida. O que você fez certo quando estava sozinho? O que você segurou quando tinha todo o direito de atacar? O que você entregou quando parecia que ninguém estava vendo? Isso tudo foi registrado. E no momento certo, Deus vai usar exatamente aquilo como prova. Não em tribunal humano, em tribunal divino. E a sentença que vem desse tribunal não tem apelação. Você sobreviveu até aqui. E não por sorte. Não por força humana. Você chegou até este momento desta mensagem porque há uma graça sobre a sua vida que os seus adversários não conseguem anular. E essa graça não pede permissão. E ela oga. Ela move. Ela abre portas que deveriam estar fechadas para você. Ela faz surgir oportunidades que não estavam previstas. Ela levanta pessoas ao seu favor de onde você menos espera. Então feche a boca. Observe. I am fei. E deixe Deus ser Deus. Se esta palavra chegou até você, não foi por acaso. Existe alguém na sua lista de contatos, na sua família, no seu grupo de trabalho, que está a uma mensagem de desistir, que está no limite, que está pensando que ninguém está vendo o quanto ela aguenta. Encaminhe este vídeo para essa pessoa agora. Você pode não saber quem é, mas o Espírito Santo sabe. E quando você compartilhar, a palavra certa vai encontrar o coração certo na hora certa. Curta este vídeo se ele tocou alguma coisa em você. Se inscreva neste canal para não perder as próximas mensagens. E escreva nos comentários 777 se você recebeu esta palavra para a sua vida hoje. Declare comigo uma última vez: o Senhor briga por mim. Meu silêncio é minha estratégia. Minha paz é minha prova. E a minha virada já começou.